Durante séculos, uma verdade incômoda silenciou nas entrelinhas da Bíblia. Uma verdade sobre deuses. Antes mesmo do nome de Javé ressoar nos vales da antiga Israel, outros nomes eram reverenciados. Outras divindades moldavam cosmovisões. A narrativa ocidental nos afastou de uma origem profunda, de uma linhagem sagrada que, surpreendentemente, aponta para o coração da África. O termo Elohim, tantas vezes traduzido como Deus no singular, carrega em sua escura um plural que foi convenientemente ignorado, reescrito ou meramente omitido. Por que essa ocultação? Por que o temor de revelar a pluralidade divina que coexistia nos tempos primitivos? Por que a negação de que civilizações africanas detinham a sabedoria e influenciavam a própria formação de figuras bíblicas como Moisés? Prepare-se para uma jornada de revelação, onde desenterraremos os deuses esquecidos, aqueles que a Bíblia tentou esconder, mas que a verdade insiste em trazer à luz. Conecte-se com a verdadeira história e descubra quem realmente eram os deuses que vieram antes de Javé. As Escrituras, quando lidas sem vendas, revelam muito mais. E se eu contasse que os primeiros deuses da Terra eram seres poderosos e negros? Pode parecer inacreditável e até desconfortável, não é? Mas essa pergunta, veja bem, ela carrega uma das verdades mais proibidas, mais ocultas e, sim, mais silenciadas da história espiritual da humanidade. Uma verdade que foi enterrada por séculos sob grossas camadas de manipulação teológica, de dominação colonial e de um apagamento cultural intencional. É uma verdade que desafia tudo, absolutamente tudo que aprendemos sobre Yahweh, sobre a Bíblia e sobre os primeiros deuses que, de fato, caminharam entre os homens. Pense comigo, antes de Yahweh ser adorado como o Deus Supremo, outras entidades já eram reverenciadas. Esses seres não só existiam, como governavam. Eram vistos como criadores, juízes e arquitetos da ordem cósmica. E sim, segundo muitas tradições antigas, eles eram negros. Seus nomes ecoam até hoje nas tradições africanas mais antigas, nas cosmogonias sumérias, egípcias, etíopes e até mesmo em textos apócrifos bíblicos que a própria Igreja se recusou a canonizar. Mas então, por que nunca ouvimos falar deles? Por que suas histórias foram apagadas? E quem se beneficiou com todo esse silêncio? O que você está prestes a descobrir neste vídeo não é apenas uma aula de história religiosa. É um confronto direto com tudo aquilo que foi cuidadosamente estruturado para esconder as raízes negras da espiritualidade original da Terra. A primeira revelação, as civilizações africanas e seus deuses supremos. Durante séculos, as civilizações africanas foram apresentadas como inferiores, desprovidas de cultura ou de uma espiritualidade complexa. Mas essa ideia não poderia estar mais longe da verdade. Na realidade, foram exatamente elas que desenvolveram sistemas espirituais extremamente sofisticados, com deuses negros associados à criação do universo, ao controle das forças da natureza e à comunicação entre os mundos visível e invisível. Essas divindades não eram demônios, nem meros mitos pagãos. Eram ancestrais, reconhecidas por grandes civilizações como a Núbia, o Antigo Egito, o Reino de Cush e até mesmo por povos hebreus primitivos, muito antes do monoteísmo dominado por Yahweh se tornar a crença hegemônica. A grande questão que ecoa e, sem dúvida alguma, incomoda é: por que essa verdade foi escondida? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, brutal.
porque a revelação de uma divindade negra, ancestral e poderosa abala completamente os alicerces do cristianismo eurocentrado. Ela expõe um passado onde a espiritualidade negra era central, reverenciada e reconhecida como uma fonte esgotável de sabedoria universal. E aqui está a parte mais chocante de tudo. Há evidências bíblicas, arqueológicas e históricas. Evidências que indicam que muitos dos personagens que hoje associamos à narrativa judaico-cristã conviveram, adoraram ou combateram esses deuses negros. E essas passagens estão ali, escondidas, codificadas, muitas vezes mal traduzidas, esperando o momento certo para serem redescobertas. Agora que você já sente que algo grande foi ocultado, é hora de mergulharmos no coração desse mistério. Para entender quem são os deuses negros que governavam o mundo antes de Yahweh, precisamos fazer uma jornada profunda, de volta às raízes da espiritualidade ancestral. Essa jornada nos levará muito além das páginas da Bíblia que conhecemos, até civilizações que floresceram muito antes do povo hebreu sequer existir como nação. Sim, estamos falando de tempos antigos, tempos em que o mundo ainda se orientava pela sabedoria de povos que viviam em íntima conexão com os ciclos da natureza, com os astros, com o invisível. Povos que não viam separação entre o divino e o humano, que não precisavam de templos imensos para sentirem a presença dos deuses, porque os próprios deuses viviam entre eles, e muitos deles tinham a pele escura como a noite. Essas civilizações não são invenções de documentários alternativos ou teorias conspiratórias. Elas realmente existiram. Elas deixaram ruínas, pergaminhos, mitos, monumentos, mapas celestes e lendas que sobreviveram mesmo depois de milênios de opressão. E todas elas falam sobre divindades poderosas, criadoras, negras, que não só fundaram as estruturas cósmicas do universo, mas também estabeleceram leis espirituais que regiam a vida, a morte, a reencarnação, a justiça e o equilíbrio. A verdade oculta, os deuses negros da Mesopotâmia e Egito. Na Suméria, por exemplo, encontramos a figura de Enki, o deus da sabedoria e das águas profundas. Em algumas traduções antigas, aparece descrito com traços que hoje associaríamos a povos africanos. Nariz largo, lábios espessos, pele escura, cabelos trançados. Na mesma região, a Mesopotâmia, encontramos Nama, uma deusa-mãe criadora que moldava os humanos do barro escuro da Mesopotâmia, veja bem. A vida nascia da terra escura, fértil e quente, exatamente como as raízes da ancestralidade africana. No Egito, essa verdade se torna ainda mais evidente. Ali, os deuses não apenas tinham formas humanas com peles escuras, mas eram representados em todos os murais com simbolismos profundamente espirituais, ligados ao sol, à regeneração e à sabedoria cósmica. Osíris, o deus da morte e da ressurreição, era retratado com pele negra, não como símbolo de escuridão ou mal, mas como sinal da terra fértil do Nilo, da vida que emerge do submundo e da imortalidade espiritual. Seu irmão Sete, que mais tarde foi demonizado, também traz em sua origem conexões complexas que a teologia posterior tratou de simplificar, distorcer ou demonizar. E ainda temos Thoth, o escriba dos deuses, mestre da linguagem divina, da matemática sagrada, do tempo e da escritura. Você sabia que algumas correntes afirmam que ele não apenas inspirou a criação do alfabeto hebraico, mas também está conectado à tradição dos profetas bíblicos? E o mais impressionante, em várias representações, ele aparece com a pele escura, com olhos penetrantes e uma postura altiva, como um guardião milenar da verdade.
E onde entra a Etiópia nisso tudo? A Etiópia é um portal, esquecido, da história espiritual da humanidade. Antes de qualquer outro império se levantar, a Etiópia já era chamada de Terra dos Deuses. O próprio Antigo Testamento menciona a Etiópia diversas vezes, chamando-a de Cush, lar de reis poderosos e de uma linhagem espiritual profunda. É da Etiópia que vem a rainha de Sabá, que visitou o rei Salomão com perguntas tão complexas que apenas um verdadeiro iniciado seria capaz de respondê-las. E a Bíblia diz que ela ficou maravilhada com a sabedoria dele. Ou será que foi ao contrário? Muitos estudiosos hoje afirmam que a tradição espiritual do povo hebreu absorveu rituais, símbolos e até leis dos povos africanos com quem tiveram contato. E mais, há registros de que os israelitas antigos não tinham problema em reconhecer a divindade dos deuses de outros povos, desde que respeitassem Yahvé como o Deus de Israel. Mas com o tempo, esse politeísmo funcional foi sendo substituído por um monoteísmo rígido, que passou a excluir, demonizar e destruir qualquer outra forma de culto que não se encaixasse na teologia oficial. O apagamento deliberado. Como os deuses negros foram silenciados. Agora que já conhecemos as origens dessas divindades negras que estruturaram a espiritualidade dos povos antigos, precisamos encarar um dos momentos mais dolorosos e, ao mesmo tempo, mais reveladores de toda essa jornada: o apagamento deliberado dessas entidades. Porque o que aconteceu com esses deuses não foi um simples esquecimento, não foi um declínio natural de cultos antigos com o passar dos séculos. Não. O que houve aqui foi uma supressão histórica, intencional, calculada e promovida por estruturas de poder que tinham um único objetivo: centralizar a fé, padronizar a espiritualidade e apagar a memória sagrada de povos inteiros. A transição dos cultos ancestrais para o monoteísmo dominante não foi pacífica. Ela foi construída sobre guerras, colonizações, imposições e estratégias de destruição cultural. Os deuses negros, que antes eram honrados como fontes de sabedoria, equilíbrio e poder cósmico, foram gradualmente sendo marginalizados, demonizados ou completamente eliminados das narrativas oficiais. Onde antes havia pluralidade e multiplicidade de divindades, passou a existir apenas um Deus único e verdadeiro, com um rosto, uma voz e uma história cuidadosamente moldada para servir aos interesses de reinos e impérios. Esse movimento não começou com o cristianismo. Ele vem de antes. Já na tradição judaica, podemos observar como os textos bíblicos vão, aos poucos, substituindo o reconhecimento de outros deuses por um discurso de exclusividade de Yahvé. E não é difícil perceber isso, se você ler com atenção. No Antigo Testamento, há diversas passagens em que Yahvé aparece disputando espaço com outros deuses, deuses reais, que tinham nomes, templos e seguidores. O problema para o religioso dominante era que muitos desses deuses eram mais antigos, mais populares e, principalmente, conectados a povos negros e culturas africanas. Ao longo do tempo, a estratégia foi clara: reescrever, reinterpretar, apagar e apagar. Os profetas passaram a condenar os ídolos, os reis começaram a destruir os altares dos outros povos, e as lideranças espirituais foram associando todas as formas de culto anteriores a algo impuro, pecaminoso, ofensivo ao Deus verdadeiro. O que antes era a expressão da espiritualidade viva dos povos passou a ser tratado como feitiçaria, paganismo, heresia. E os deuses negros, que outrora ensinavam, guiavam e protegiam, agora eram retratados como ameaças, entidades perigosas, símbolos do mal. Mas o que muitas pessoas não sabem, ou evitam saber, é que muitos livros sagrados que faziam referência a esses deuses foram removidos, escondidos ou proibidos.
Estamos falando de textos que não entraram para o cânon bíblico por decisão de concílios religiosos com agendas claramente políticas. O livro de Enoque, por exemplo, é um dos mais conhecidos fora do cânon oficial. Nele, encontramos menções a seres celestes, divindades e descendentes dos anjos caídos, que lembram em muito os arquétipos africanos dos orixás e netero-egípcios. Por que será que um livro tão antigo, citado até mesmo no Novo Testamento, foi excluído da Bíblia que conhecemos hoje? A resposta, mais uma vez, está na ameaça que esse conhecimento representava. Imagine um povo aprendendo que seus ancestrais se conectavam com o divino diretamente, sem intermediários, sem dogmas impostos. Imagine a força de uma comunidade que se reconhece como descendente direta dos primeiros adoradores do sagrado. Imagine o impacto de reconhecer que os rituais, as músicas, os símbolos e as danças de sua cultura não eram macumba ou coisa do diabo, mas sim expressões autênticas de uma espiritualidade ancestral. Isso seria libertador. E para quem controla a religião como instrumento de dominação, seria também perigoso demais. Foi nesse contexto que o colonialismo entrou em cena. A invasão europeia no continente africano não se limitou à exploração das riquezas materiais. Houve uma violação espiritual, um sequestro da alma dos povos. Os colonizadores sabiam que não poderiam controlar um povo conectado à sua essência, à sua divindade, ao seu saber ancestral. Então, começaram os apagamentos sistemáticos. Destruíram templos, queimaram manuscritos, converteram à força, proibiram línguas sagradas, demonizaram orixás e substituíram nomes ancestrais por santos brancos. A imagem do Cristo europeu foi imposta em altares onde antes se reverenciavam divindades negras. E o mais doloroso é que essa substituição não foi apenas visual, ela foi espiritual, emocional e identitária. Milhões de pessoas passaram a acreditar que o que seus ancestrais praticavam era pecado, que seus cantos, suas danças, suas preces eram indignas, que a única forma de se conectar com o sagrado era através de uma fé que não se parecia com elas, não falava sua língua, não entendia seus símbolos e nem respeitava sua história. E aqui está um ponto que precisa ser dito com clareza. Isso não foi um acidente histórico. Foi um projeto, um plano estruturado para calar a memória espiritual dos povos negros, destruir sua conexão com os deuses antigos e implantar uma fé que justificasse a escravidão, a dominação e a exclusão. Rastros ocultos, as evidências bíblicas da pluralidade divina. E agora que você já entende que a Bíblia carrega evidências ocultas, nomes camuflados e rastros apagados de divindades antigas, muitas delas negras, ancestrais e conectadas à sabedoria espiritual original da humanidade, chegamos a uma pergunta que, sem dúvida, é uma das mais sensíveis e, ao mesmo tempo, mais necessárias de serem feitas. Quem era Yahvé no meio de todos esses deuses? Porque se os textos bíblicos apontam que existiam outros deuses, se a palavra Elohim aparece no plural, e se até mesmo os profetas reconheciam a existência de entidades poderosas além de Yahvé, então precisamos encarar esse ponto com honestidade espiritual e coragem intelectual. Yahvé não aparece como o Deus absoluto logo de início. Na verdade, nos primeiros registros bíblicos, principalmente no Pentateuco e nos textos mais antigos da Torá, ele é apresentado como um Elohim, entre outros, uma divindade sim, poderosa sim, mas que habita um panteão espiritual, onde há outros seres com atribuições, territórios e seguidores. Isso é chocante para quem cresceu acreditando que ele sempre foi o único e absoluto. Mas é justamente por isso que precisamos olhar para as Escrituras com a mente aberta e o coração em busca da verdade. A palavra Elohim, como já explicamos antes, é um termo plural. Não estamos falando aqui de uma exceção gramatical ou de um capricho linguístico. Estamos falando de uma construção intencional que remonta às tradições mais antigas do povo hebreu. Elohim pode ser traduzido como os poderosos, os seres divinos.
Está presente em vários trechos onde o comportamento de Deus parece indicar mais de uma consciência agindo. E não para por aí. Há momentos em que Yahvé conversa com outros seres celestiais, dá ordens, pede relatórios, entra em conselho com um grupo. Se ele fosse o único ser supremo desde o início, por que essa estrutura de diálogo espiritual estaria presente? Um dos momentos mais emblemáticos disso acontece no livro de Jó. Há uma cena em que os filhos de Deus se apresentam diante do seu trono, e entre eles está Satanás. Aqui vemos um retrato claro de uma assembleia celestial, um concílio de entidades espirituais, ou seja, um tipo de corte divina que remonta ao mesmo padrão visto nas mitologias africanas, mesopotâmicas e egípcias, onde diferentes divindades possuem funções distintas dentro da criação. Yahvé, nesse contexto, surge como uma dessas entidades, com forte presença sim, mas não como o único ser existente. E quando analisamos mais de perto o papel inicial dele, percebemos que era conhecido sobretudo como um deus de guerra. Suas primeiras manifestações estão ligadas à batalha, à vingança, à punição contra os inimigos de Israel. Ele é invocado para vencer guerras, destruir nações e impor temor. Os salmos exaltam a força militar dele. Os profetas clamam pela fúria contra os povos que seguem outros deuses. Isso não é uma crítica, é uma constatação histórica e textual. Ele surge nas escrituras mais antigas como um guerreiro divino que luta pelo seu povo escolhido. E só depois, com o passar das gerações e o avanço do projeto monoteísta, vai sendo gradualmente transformado em um Deus universal, Pai de todos, Criador único. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela é construída ao longo de séculos por meio de reformas religiosas, reinterpretações dos textos e, principalmente, da imposição de uma teologia que precisava centralizar tudo em um único ponto de adoração. E é aqui que entra a figura de Moisés. É com ele que Yahvé se apresenta como Eu Sou, uma identidade autossuficiente, misteriosa, poderosa, e exige exclusividade. Não é coincidência que, ao entregar os 10 mandamentos, o primeiro deles seja: não terás outros deuses diante de mim. Veja bem, ele não diz que outros deuses não existem, ele apenas proíbe que sejam adorados. Isso muda tudo, porque mostra que naquele momento o reconhecimento da existência de outros deuses ainda era real. O povo hebreu conhecia os deuses de outros povos, estava cercado por culturas que cultuavam suas divindades ancestrais. Yahvé sabia disso e por isso impôs exclusividade para se afirmar, para se consolidar como o Deus central da nova aliança. A África no centro, as raízes negras da espiritualidade bíblica. E se até aqui você já começou a perceber que a exclusividade de Yahvé foi uma construção histórica cuidadosamente consolidada, então agora precisamos avançar para aquilo que talvez seja o segredo mais cuidadosamente enterrado da tradição bíblica: a profunda e direta conexão entre as raízes da espiritualidade bíblica e a África. Porque, ao contrário do que nos ensinaram nos púlpitos e seminários ocidentais, a Bíblia não nasceu na Europa. Ela não é branca, nem suas origens são greco-romanas. A Bíblia nasce entre povos de pele escura, entre desertos africanos, rios sagrados e reinos ancestrais negros que já conheciam o divino muito antes de Moisés subir ao Sinai. O que falaremos agora não é teoria, é uma reconstrução espiritual daquilo que sempre esteve ali diante de todos, mas que foi invisibilizado por gerações. Vamos começar com 2 lugares fundamentais para a origem da fé judaica: Egito e Etiópia. Esses 2 territórios foram centros espirituais muito antes de qualquer narrativa hebraica ser escrita. O Egito, com seus templos colossais, seus rituais de iniciação, sua cosmologia avançada e seu profundo conhecimento do ciclo da vida e da morte, foi o berço onde muitos dos conceitos bíblicos foram forjados. A própria história de Moisés, que é o principal profeta do judaísmo, acontece quase inteiramente dentro da cultura egípcia.
Ele nasce no Egito, é criado por egípcios, é educado como príncipe, vive dentro dos palácios, aprende os mistérios e os códigos de sabedoria dos sacerdotes faraônicos. Não há como separar a espiritualidade mosaica do Egito, e não há como separar o Egito da África. Portanto, as raízes da Bíblia são raízes africanas. E a Etiópia? Esse país é citado repetidas vezes na Bíblia com o nome de Cush, e não apenas como referência geográfica, mas como um território espiritual de profunda importância. A Etiópia é descrita como um lugar de reis poderosos, de povos temidos, de terras abençoadas. A tradição etíope afirma que a Arca da Aliança foi levada para lá, que a linhagem de Salomão teve continuidade através da união com a rainha de Sabá, que visitou Jerusalém e levou consigo os códigos sagrados do templo. Essa mulher, mencionada com respeito nas Escrituras, era negra, era africana, era poderosa. E a presença dela não é apenas simbólica, é estratégica, porque conecta a linhagem messiânica a um povo de pele escura. Mas há mais, muito mais. A figura de Nimrod, por exemplo, um dos primeiros grandes reis mencionados na Bíblia, também está ligado à linhagem de Cush, que por sua vez é filho de Cão, um dos filhos de Noé. Cão é descrito como o ancestral dos povos africanos, e de sua linhagem surgem nomes como Misraim, Egito, Cush, Etiópia e Canaã. Isso significa que os primeiros construtores de cidades, impérios e civilizações da narrativa bíblica são descendentes diretos de um homem negro. E mais ainda, que essa linhagem carrega consigo o conhecimento da construção, da arquitetura sagrada, da astrologia, da escrita e da organização social. Quando falamos em Cush, não estamos falando apenas de uma terra distante, estamos falando de uma civilização espiritual, de um povo que já possuía relações com o divino muito antes de Abraão sequer nascer. A Bíblia menciona: virá um dia em que a Etiópia estenderá suas mãos para Deus. Essa passagem, muitas vezes interpretada de maneira poética, pode ser lida de forma muito mais profunda. A África sempre esteve de mãos dadas com o divino, e o reconhecimento disso é parte da restauração espiritual que estamos vivendo hoje. E aqui entramos num ponto mais delicado, mas absolutamente necessário: o simbolismo racial oculto na Bíblia. Porque por séculos, a teologia europeia se esforçou para embranquecer os personagens bíblicos, apagar a presença africana, substituir nomes e imagens, pinturas, esculturas, traduções e interpretações foram moldadas para transformar a Bíblia num livro europeu, quando, na verdade, ela nasceu do ventre africano da história. Jesus, por exemplo, se refugiou no Egito quando criança. Por quê? Porque era o único lugar onde sua aparência não chamaria a atenção. Ele não era europeu, não era branco. Ele se camuflava entre egípcios, entre africanos. A aparência dele permitia isso. Os apóstolos, os profetas, os reis, todos eles viveram cercados por povos negros. A miscigenação era comum, e a Bíblia está cheia de nomes que apontam para essa diversidade étnica. Mas durante a colonização, essa verdade foi sistematicamente negada, pois reconhecer a negritude da origem bíblica desafia diretamente a supremacia teológica ocidental. O cristianismo primitivo era muito mais próximo da África do que se costuma admitir. Os primeiros teólogos, como Tertuliano e Orígenes, vieram do norte da África. Alexandria, no Egito, era o principal centro de produção de textos bíblicos e comentários teológicos. O cânon foi debatido em concílios realizados em territórios africanos, mas com o tempo, tudo isso foi sendo apagado. A imagem do Cristo negro foi substituída pela do Cristo loiro de olhos azuis. Os apóstolos passaram a ser retratados como romanos. A rainha de Sabá virou uma visitante exótica em vez de uma soberana ancestral. O Egito virou terra de opressão e não de sabedoria. Essa foi a maior reconfiguração espiritual da história. E aqui está a verdade que precisa ser proclamada. A África não está à margem da Bíblia, ela está no centro. Ela não é periférica, ela é fundadora. Quando entendemos isso,
Tudo muda. Muda a forma como lemos as Escrituras, muda a forma como entendemos a relação entre fé e identidade, muda a forma como nos vemos dentro do plano espiritual. A espiritualidade bíblica tem DNA africano. Negar isso é negar a própria história do povo de Deus. A verdade proibida. Por que essa revelação foi censurada? Agora que você começou a enxergar a profundidade da conexão entre a África e a espiritualidade bíblica, talvez esteja se perguntando, se tudo isso é verdade, por que nunca te contaram? Por que não ouvimos sobre isso nas escolas, nas igrejas, nos livros que são colocados em destaque nas prateleiras? A resposta, embora desconfortável, é uma só. Essa verdade foi proibida. Proibida porque liberta, proibida porque assusta, proibida porque expõe. E quando uma verdade tem o poder de romper os grilhões da mente e resgatar a consciência espiritual de um povo inteiro, os sistemas de dominação entram em pânico. O reconhecimento das raízes africanas da espiritualidade bíblica é uma ameaça direta aos pilares que sustentam séculos de manipulação teológica, política e social. Porque não se trata apenas de teologia, não estamos apenas debatendo doutrinas ou interpretações, estamos falando de identidade, de memória, de poder espiritual que foi arrancado de um povo e redirecionado para alimentar impérios, igrejas e estruturas que enriqueceram às custas da escravização, da opressão e do silenciamento de culturas inteiras. Vamos falar de forma direta. Se as pessoas souberem que os primeiros deuses da Terra eram negros, que a Bíblia foi moldada com base em saberes africanos, que personagens bíblicos centrais eram de origem africana, que Yahvé era um entre outros Elohim, e que o cristianismo nasceu em solo afro-asiático, então todo o edifício do colonialismo religioso desmorona. E é exatamente isso que aqueles que detêm o poder temem: o despertar da consciência. Imagine por um segundo o impacto dessa revelação em massa. Imagine milhões de pessoas ao redor do mundo, compreendendo que seus ancestrais não eram pagãos ignorantes, mas sim os guardiões do primeiro conhecimento espiritual da humanidade. Imagine essas pessoas retomando os símbolos, os nomes, os rituais, os significados que foram apagados e substituídos. Imagine o colapso das instituições que lucram com o controle espiritual. É por isso que essa verdade foi enterrada, mas enterrada não é o mesmo que extinta. Ao longo da história, houve momentos críticos em que essa verdade quase veio à tona, mas sempre foi censurada. Seja através da queima de livros considerados heréticos, seja através da perseguição a líderes espirituais negros, seja através da demonização sistemática das práticas de matriz africana. O próprio conceito de heresia foi uma ferramenta de censura. Quem decidia o que era heresia? Quem decidia o que era inspiração divina? A resposta está nos concílios religiosos organizados entre os séculos, por homens, todos eles brancos, ligados a impérios, vestidos de púrpura e ouro, sentados em mesas de mármore para decidir quais textos eram dignos de fazer parte da Bíblia e quais deveriam ser ignorados, queimados ou classificados como perigosos. Esses concílios não foram momentos de iluminação espiritual. Foram ações políticas para consolidar um controle narrativo, silenciar vozes ancestrais e estabelecer uma doutrina única, eurocêntrica, patriarcal e colonial. Textos como o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, os livros dos Jubileus, dos Macabeus, os Evangelhos gnósticos e tantos outros foram excluídos, não por falta de inspiração, mas por excesso de verdade. Eles falavam de um Deus que habita dentro do homem, de um conhecimento que não depende de templos, de uma espiritualidade que nasce da conexão com a natureza, com os astros, com os ancestrais. Eles ensinavam que o sagrado não pode ser domesticado, e isso os tornava perigosos para o sistema. Além disso, há uma verdade que quase ninguém ousa dizer em voz alta. As raízes do monoteísmo estão entrelaçadas com tradições africanas que já existiam muito antes da Bíblia.
As religiões tradicionais africanas sempre entenderam que existe uma força suprema, criadora, mas que essa força se manifesta através de múltiplas divindades, energias, elementos. O monoteísmo, no formato como conhecemos hoje, não surgiu do nada. Ele foi moldado, absorvido, reconfigurado, mas a essência, o DNA espiritual que está por trás da criação, sempre esteve lá, nas aldeias, nos tambores, nos oráculos, nas danças, nas palavras ditas ao pôr do sol, por um ancião olhando para o horizonte. E você já percebeu que os próprios nomes africanos foram sistematicamente apagados da narrativa bíblica? Você já viu como a história é contada sempre de forma a centralizar o protagonismo europeu? Mesmo quando a geografia, a arqueologia e a própria Bíblia indicam que tudo se passou entre terras negras, entre povos de pele escura, entre civilizações que hoje são tratadas como inferiores. Isso não é acaso, isso é projeto, um projeto de apagamento. Por isso, quando alguém se atreve a questionar a narrativa oficial, a resposta é sempre a mesma: censura, silenciamento, ridicularização ou até mesmo perseguição. Mas não há censura que resista ao poder de uma consciência desperta. Não há mentira que dure para sempre. E é por isso que este vídeo, essa conversa, esse momento é tão importante, porque ele representa um movimento de retorno, um retorno à origem, um reencontro com a verdade que foi proibida, mas nunca deixou de pulsar. A libertação da alma, despertando para a verdade ancestral. E quando a verdade proibida começa a emergir, quando os véus começam a cair diante dos olhos de quem foi condicionado a viver de joelhos diante de uma fé moldada para mantê-lo cego, algo muda. E não é só na mente, é na alma, é no espírito, é no centro daquilo que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Porque não se trata apenas de saber mais, trata-se de sentir diferente, orar diferente, viver diferente. Essa revelação que agora o toca enquanto assiste não é apenas uma informação histórica. Ela é um divisor de águas espiritual. Ela não quer apenas te ensinar, ela quer te libertar. Libertar você da ideia de que o divino está fora de você. Libertar você da culpa herdada de um Deus que você nunca reconheceu com o coração. Libertar você das correntes mentais do colonizador, que te disse que sua cor, sua origem, seus ritos e suas palavras eram impuras. A maior opressão que a espiritualidade colonizadora promoveu foi convencer um povo inteiro de que Deus não se parecia com ele. E quando essa consciência volta, quando a memória espiritual ancestral desperta, o impacto é imediato, irreversível. Você já parou para se perguntar, será que você sempre orou a um Deus que sua ancestralidade jamais reconheceu como seu? Porque quando seus ancestrais se ajoelhavam, dançavam, entoavam cantos sob as estrelas, eles não estavam invocando um Deus distante, de pele clara, sentado em um trono de nuvens. Eles se conectavam com divindades que conheciam o som da floresta, o cheiro da terra molhada, a dor do parto, o ritmo do tambor, a justiça da comunidade. Essas divindades, negras, próximas, cheias de presença, não eram inferiores. Elas eram o próprio coração da espiritualidade. Então, o que acontece quando você começa a reconhecer que talvez o Deus que você passou a vida adorando tenha sido imposto? Enquanto o Deus que sua linhagem conhecia foi chamado de demônio, de ídolo, de abominação. O que acontece quando você percebe que os símbolos que te ensinaram a temer, o tambor, o incenso, o orixá, a dança, o nome africano, são justamente as chaves que podem te reconectar com a presença que habita dentro de você? Esse impacto é profundo e, por vezes, doloroso, porque ele exige desaprender. Ele te confronta, ele te tira da zona confortável da repetição religiosa e te empurra para um território onde a fé se torna viva, vibrante, visceral.
onde você não mais apenas repete orações, você sente, você ouve, você lembra. E esse lembrar não é no cérebro, é no sangue, é no espírito, é no corpo que treme quando você escuta um canto ancestral, é na lágrima que escorre quando você percebe que nunca foi órfão de Deus, apenas te contaram a história errada. E por isso, essa revelação tem poder de cura, cura emocional, cura histórica, cura espiritual, porque ela rompe com o auto-ódio, com a rejeição da própria raiz, com o medo de olhar para dentro e descobrir que o templo mais sagrado que existe é o seu próprio corpo, sua própria cor, sua própria voz, conectada com seus ancestrais. Essa é a libertação que o sistema teme, porque ela não depende de templos, de títulos, de intermediários. Ela nasce no instante em que você ousa olhar para dentro e dizer: eu sou a imagem do divino, e a imagem do divino tem a minha pele, o meu cabelo, a minha ancestralidade. Muitos ao redor do mundo estão passando por esse despertar. E não é coincidência. Estamos vivendo um tempo profético. Os sonhos têm mudado. As intuições estão mais fortes. Os filhos estão questionando o que os pais aceitaram sem pensar. Os tambores estão voltando. As línguas esquecidas estão sendo reensinadas. Há um sussurro espiritual correndo pela terra. E ele diz: lembrem-se, retornem, reconectem-se. Não se trata de abandonar sua fé atual, trata-se de resgatar o que foi amputado dela. Trata-se de entender que você pode ter sido conduzido até aqui por um caminho que ocultou a presença do seu povo dentro da história sagrada, mas que agora você tem o direito de reescrever essa história com sua verdade, com sua cor, com sua conexão, porque você não é um intruso no campo da fé, você é herdeiro legítimo de uma sabedoria espiritual que antecede qualquer colonizador, qualquer doutrina, qualquer império. E é isso que mais incomoda os sistemas religiosos baseados no medo. O retorno de um povo que ora de olhos abertos, com consciência, com autoridade, com memória. Um povo que não precisa mais repetir discursos decorados porque carrega no peito a voz dos ancestrais. Um povo que entende que não há separação entre o céu e a terra, entre o corpo e o espírito, entre a sua história e a presença divina. Essa é a espiritualidade que não se encaixa em programas dominicais, nem em horários comerciais. É a espiritualidade da madrugada, do silêncio, do sussurro do vento, do cheiro de folhas queimadas, da lágrima que cai quando você sente que finalmente está voltando para casa. Não uma casa construída por impérios, mas uma casa interior, onde Deus fala a sua língua e caminha ao seu lado com os pés descalços na terra preta da sua origem. E esse reencontro é, acima de tudo, libertador. Porque uma vez que você o vive, não tem mais como desver, como desaprender, como deslembrar. A semente foi plantada, a luz foi acesa, e mesmo que tentem apagar, ela continua queimando em você. E você vai passar a queimar nos outros também, com perguntas, com coragem, com sabedoria e com amor. Porque a espiritualidade ancestral, ao contrário do medo colonizador, é uma espiritualidade de acolhimento, de retorno, de cura coletiva. Se você chegou até aqui, é porque essa verdade falou com a sua alma. E se ela falou com você, então você faz parte dessa jornada de resgate espiritual que não pode mais ser ignorada. Deixe o seu like agora mesmo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão despertando. Comente aqui embaixo: eu ouvi os meus ancestrais. Essa frase é um código, um sinal de que você não apenas assistiu, você sentiu, e eu estarei nos comentários lendo e respondendo. Se você tem essa coragem, então o seu lugar é aqui. Inscreva-se, ative o sino do conhecimento, pois as revelações que virão são ainda mais profundas. Nos vemos lá. Axé, força e memória ancestral viva.